Contra o Independente Del Valle, no Maracanã. É o terceiro título em jogo do time de Jorge Jesus nessa temporada. O Flamengo é o super campeão brasileiro! No calendário rubro-negro, fevereiro virou o mês dos títulos. Dia 16 foi dia de Supercopa. Dia 22, Taça Guanabara. Já foi a segunda taça que a gente levantou. Eu espero que quarta-feira a gente possa fazer mais um grande jogo aqui no Maracanã. Quarta-feira é hoje, dia de final da Recopa. Quando você chega numa final e ganha, isso faz com que você, eu tô num momento ótimo e vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo, né? Mas o empate no jogo de ida contra o Independente Del Valle mostrou que a noite requer coração forte. Ou fora de casa não é critério de desempate. Quem vencer, fica com o título. A equipe deles é uma equipe que tem coragem para jogar, né? Que arrisca bastante. E isso dificulta talvez um pouco a nossa forma de jogar, né? De recuperar a bola rápida e pressionar. Se conquistar o título da Recopa, o Flamengo de Jorge Jesus mais uma vez vai fazer história. Seria o primeiro título continental do clube ganho dentro do Maracanã. Um feito que deixaria todo mundo feliz. Na última tentativa, contra outro Independente, o da Argentina, empate, título da Sul-Americana perdido e vergonha fora de campo. Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, machucados, podem desfalcar o time. Léo Pereira e Gustavo Henrique devem formar a zaga. E Pedro é o favorito para formar a dupla de ataque com Gabigol. A gente está bem psicologicamente, a gente está bem fisicamente. Então, assim, a gente acho que tá, em todos os aspectos a gente está bem. Fevereiro está mostrando que o Arão tem razão e o torcedor parece concordar. O torcedor do Flamengo tá o quê? Mal acostumado já no início da temporada, né? Mais uma disputa de título nessa noite. E eu desejo a todos um feliz ano novo, inclusive você, André Feliz Lofre. ano novo, Janaína. Feliz ano novo. Seja um ano tudo lindo, bem? verdade. Olha, muito bom. O ano já começou faz tempo pra gente. A gente vem ralando aqui e só demos uma pausa. Mas você deu uma pausa, né? No caso, meu bem, porque eu tava aqui todos os dias. E hoje tem mais uma pro Flamengo. Pois é, Janaína. Você vê, o Flamengo tem 3 capitães, né? É bom porque não dá lesão por esforço repetitivo, né? Ficar levantando taça deve doer o cotovelo. Então pode ser que levante mais uma hoje, por isso que aparecem 3 para levantar, senão eles podem se machucar. Se bem que se machucar também, o Flamengo resolve esse problema. Claro que, no caso de Bruno Henrique e Rodrigo Caio, um pouquinho mais de dificuldade, não dava realmente. Esse tempo era muito curto. Para as lesões mais sérias, né? Não deve ter blefe aí, não, né? Imagino que não, né? Imagino que não. Mas, enfim, de qualquer maneira, um time muito forte para uma partida muito interessante. Porque, como a gente viu o William Arão falando, o Independente Del Valle sai para o jogo. A gente já teve oportunidade de ver contra as equipes brasileiras. É um time realmente que não tem medo, nem fora de casa. Tenta ao máximo jogar. Não sei o quanto, aí eu não sei se eu concordo tanto com o Arão, eu não sei o quanto isso dificulta mais o Flamengo ou se torna o jogo apenas mais interessante e o Flamengo pode aproveitar também suas características dentro do jogo que o adversário faz. Então, minha expectativa de um jogo muito bom e imagino que o Flamengo vá levantar mais uma taça. Bem, vamos lá, né? Vamos lá para São Paulo. Fabiola tá o quê? Morrendo de saudade do Lofredo. O PC tava aqui, era uma troca de amores que você não tem ideia. Eu sei, é uma tática. Mentira! Nunca Mentira? Você tá o quê? Me chamando de mentirosa? Falei pro PC que o Lofredo faz falta e que eu sinto saudade dele. Que eu queria o Lofredo... Ela é muito cara de pau, ela é muito cara de pau, gente. Ela falou o contrário, que você fica pra sempre. Ele levantou plaquinha e tudo. Então, que sente muito minha falta, principalmente se for pra derrubar uma folga minha. Aí ela sente minha falta. Mas eu perturbei até ela, assim, eu tava de folga, mas tava perturbando a Fabiola. Pensa que não? Lógico. Acredito que sim. Tava na transmissão, eu tava lá, Fabiola, não foi isso. Fabiola, é outra coisa. Ainda fica Olha que cornetando. atrevido. Não é verdade. Não é brincadeira. Não é verdade. Isso é brincadeira. Mas que eu sei dos carnavais de todo mundo do News pelo nosso grupo durante o carnaval, eu sei. E a gente do seu também. A gente vai fofocar. Bem, vamos lá, vamos falar de Flamengo, então. Fabiola, você acha que esse time do Flamengo O Lofredo estava falando aqui, né, sobre a entrevista do Arão. Ele gosta de um adversário que também propõe jogo? Ah, sim, né, gente? Quanto mais futebol, melhor, né?
Porque ninguém gosta de enfrentar um time, primeiro porque dificulta a partida quando você coloca aquele ônibus na frente do gol, dificulta para o time que ataca, fica muito mais complicado. E porque é muito mais bonito para o espetáculo um toma lá da cá, né? Um time jogando do lado e atacando o outro também. É muito mais bonito de se ver e mais gostoso de jogar. Você perguntar para os atletas, qualquer atleta de futebol, eu tenho certeza que ele vai dizer que ele gosta de jogar para frente e gosta de jogar contra um time que joga para frente. Porque o futebol é para fazer gol, né? O objetivo do futebol, fazer gols. Então, bom, primeira partida a gente viu um jogo de 4 gols, né? Então. É mais legal assim. E o Independente Del Valle poupou os atletas no fim de semana. Mesmo assim, venceu a LDU por 3-2, né? Mas poupou os principais jogadores. Então, vem aí renovadinho, com força, com os pulmões, os 2 pulmões. Os né? dois. Os 2 pulmões cheios para enfrentar o Flamengo. Eu gosto dessa equipe porque ela se auto-zoa. Isso. Entendeu? Veja só, mas a gente tem que levar alguns critérios que são interessantes para... Primeiro, que não ter o gol fora de casa, eu acho que já assim, favoreceria o Flamengo no caso de 2-2. Evidentemente que quando começou, já sabia que não ia ter o gol fora de casa, mas enfim, o Flamengo começaria campeão no 0-0 e agora não. O Independente Del Valle joga tranquilo. Então, esse é um ponto que não vai pesar a favor. Agora, tem duas coisas que são muito favoráveis. Primeiro, o clima que vai ter no Maracanã para essa primeira provável conquista internacional. Não é a primeira... 61 mil, né? É. Oi? 61 mil. Já. É, mais de 60 mil, Lembrando que o Flamengo nunca conquistou um título internacional no Maracanã. Então, essa é uma grande oportunidade. Está invicto no Maracanã, com Jesus. E o outro ponto é não ter altitude, né? Isso sempre, assim, por mais que os jogadores do Flamengo tenham ido bem, sim, fisicamente, parece que quando chegaram no vestiário tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas nada muito gritante. Mas isso já faz uma diferença realmente muito grande. E deixa de ser uma arma mais pro adversário, Deixa, né? porque é uma questão de... Embora eles adaptação. estejam atuando bem fora de casa também. Desde o ano passado. Sim. Né? Mas, assim, fizeram boa parte dos seus resultados em casa e administraram fora. Então, vejo o Flamengo com muito favoritismo, apesar dos desfalques. Acho que são desfalques relevantes, mas que dentro do que o Flamengo se preparou para a temporada, são menos relevantes do que se acontecessem no ano passado, por exemplo. Vamos lá, vamos falar de desfalques, então. Bom, primeiro, Rafinha, aparentemente, vai para o jogo, né? Assim, foi para o campo. Mais preocupa, né, ô Lofredo? Porque nesse caso não tem peça mais ou menos no mesmo nível. Possivelmente vá para o sacrifíciozinho ali, mesmo que não esteja 100%, aparentemente vai. Agora, qual o tamanho da falta e faz um comparativo aí com os possíveis substitutos de Rodrigo Caio na zaga e Bruno Henrique, né? Vamos lá, Fabiola. Eu acho que a zaga, apesar de, obviamente, não ter aquele entrosamento, né? Estão começando a temporada, ambos chegaram esse ano no Flamengo, mas são 2 zagueiros de altíssimo nível. Sinceramente, claro que o Rodrigo Caio é o titular da zaga do Flamengo, mas eu acho que os dois, tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo, podem muito bem fazer uma belíssima partida hoje com a ausência do Rodrigo Caio. E acho também que lá na frente o Pedro já mostrou que com o Gabigol está jogando muito bem. Inclusive, eu apostaria no Pedro até titular, se tivermos Olimpíada, né? Infelizmente. Mas apostaria até o Pedro titular nos Jogos Olímpicos aí, porque ele vai jogar muito mais bola do que a gente imaginava nesse ano. Eu queria até para ouvir o Lofredo, mostrar o campinho, porque assim, há controvérsias. Há quem acredite que ele vá de Vitinho, há quem acredite que ele vá de Pedro, formando a dupla com o Gabigol. O Flamengo deve ter em campo hoje Diego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Léo e Felipe Luiz, Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho ou o Pedro. Isso, que aí mudaria o esquema. Exatamente. E Gabriel. E aí, o que você acha que ele vai fazer, Lofredo? Então, o que acontece? O Bruno Henrique, como eu já falei, que no meu entender é o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade, excetuando o Neymar, evidentemente,
ele pode jogar tanto nessa posição que o Vitinho está no campinho, quanto numa posição exatamente de segundo atacante, colocando Everton Ribeiro e Arrascaeta na armação, e aí ele trocando de posição com o Gabigol. O Pedro talvez não consiga fazer isso. Ele teria que se posicionar no do Gabigol e o Gabigol fazer a do Bruno Henrique, o que o Gabriel também consegue, muitas vezes com sucesso, jogando pelo lado do campo. E foi o que ele fez, né? Exatamente. No final de semana. Então, acho que o Jorge Jesus tem dado uma prioridade à turma que já estava lá. Sim. Né? Mas a Fabíola tem razão em relação ao potencial. Adoro. Potencial, eu acho que o Pedro é um jogador com muito potencial para ser centroavante de seleção brasileira. De novo, por favor. Não, a Fabíola tem razão. A Fabíola tem razão várias vezes, gente. Eu faço com ela, mas faço contigo também. Fabíola tem razão várias vezes. Ó, só para lembrar, na semana passada, meu amigo Lofredo disse que Pedro provavelmente não jogaria. Eu apostei no Pedro. Pedro foi titular, campeão da Contra o Taça Boa Vista. Mas vamos falar que o time foi todo modificado, né? Todo modificado. Todo modificado. De titular. Isso. Na linha mesmo, só tinha o Gabigol, né? Ele foi titular no time reserva. Só Então, o Gabigol. Mas eu acho que ali, já pelo desempenho dos dois ali, Gabigol e Pedro, eu acho que eu apostaria no Pedro hoje de novo. Pelo que foi feito no sábado, né? Inclusive aquele golaço lá, o segundo gol, aquela pintura do Flamengo. Então, tá aqui meu voto no Pedro. Vamos ver se amanhã estaremos falando mais uma vez que a Fabíola tem razão. Vamos lembrar que Pedro foi titular do time reserva. Arrascaeta liberado, né? Assim, ele foi desfalque no jogo contra o Boa Vista. E também um baita reforço. Né? Não, assim, do meio pra frente, você não... o que eu falei semana passada, né, que eu repito, o Bruno Henrique, evidentemente, que faz diferença para qualquer equipe, porque, no meu entender, é um jogador que tinha que estar na seleção brasileira ontem. Mas o Flamengo se preparou para essa temporada para substituir de diversas maneiras todos os seus